que te trouxe até aqui não vai ser o que vai te levar até o próximo nível. Exatamente. Então, vamos dar início, né, a esse novo projeto, essa nova ideia, essa nova busca que nós estamos tendo aqui. A ideia desse podcast, da ideia é trazer profundidade ao tema tênis. Então, o episódio de hoje a gente vai falar assim, cara, o que te trouxe até aqui não vai ser o que vai te levar para o próximo nível. E de onde nasce isso, né? Qual que é a ideia, de onde nasceu isso? A ideia foi, eu na minha trajetória de busca de evolução como pessoa aí dentro do tênis, lá na faculdade, quando eu não tinha nada ainda de ideias de como seria isso, eu tive uma matéria na faculdade, isso é até legal você saber, acho que você nem sabia disso. Eu tive uma matéria na faculdade que chamava eventos. Aí eu tinha que abrir uma empresa nessa... Foi a última matéria do último semestre. Bacharelado em Educação Física. Aí o meu grupo juntou e vamos fazer o quê? Vamos fazer uma empresa de tênis. Vamos. Como é que vai chamar essa empresa? A ideia da empresa era chamar ATP. ATP é uma alusão à Associação dos Tenistas Profissionais. Só que na nossa empresa era associando o tênis à sua profissão. Ou seja, naquela época, lá muitos anos atrás, a gente tinha ideia de, cara, o quanto a vida e o tênis, eles são interligados. O que acontece na vida acontece no tênis e vice-versa. Então, eu tinha a ideia de, cara, como é que eu posso usar exercícios que eu utilizava no tênis para as pessoas evoluírem na profissão delas. Porque se a gente pensar em tomada de decisão, se a gente pensar em liderança, em comunicação, em lidar com as emoções, tudo isso é o que você vive no tênis. Você vive ali, só que aquilo você vive muito intenso, né? Então, no tênis é tudo muito rápido. Na vida você tem mais tempo, mais espaço. Talvez na vida não seja tão importante, no tênis não seja tão importante quanto é na vida. Mas no tênis é mais intenso do que é na vida. Então, assim, você conseguia fazer uma transferência disso. E aí, cara, eu comecei a perceber que em mim mesmo, o que eu fazia na quadra, o que acontecia comigo. As minhas inseguranças lá dentro, eram as minhas inseguranças dentro fora da quadra também. Então, eu tinha medo de atacar uma bola, eu tinha medo de falar com uma pessoa. Eu tinha dificuldade com estratégia, eu tinha dificuldade de lidar com o meu dinheiro. Eu tinha dificuldades, e aí você vai começando a associar tudo com tudo. Então, ali atrás surgiu a ideia de entender isso. E aí hoje, né, com a parte mental do tênis, entendendo isso, com os eventos, com os clientes individuais, isso ficou ainda cada vez mais latente. Então, as respostas que eu tenho hoje cara, o quanto a minha vida melhorou. Então, já foi casamento, já foi gente que parou de fumar, gente que começou a fazer atividade física, sociedades que acabaram, sociedades que começaram, dentro de um programa de tênis. E eu falei assim, cara, tem mais ainda para falar. As pessoas precisam saber mais disso. Principalmente na época que nós estamos vivendo, todo mundo preso, todo mundo dentro de casa, o quanto uma evolução pode salvar uma família e pode salvar o seu próximo passo. Porque já a gente sai de casa. E aí, como é que vai ser essa saída? A gente vai sair num mundo novo. E as pessoas estão nessa esperança, né? De, não, agora vai todo mundo se ajudar. Porque não, agora vai ser um novo mundo. Cara, o brasileiro tem uma memória muito curta. Em pouco tempo, tudo vai voltar como era antes. A grande questão é, o movimento coletivo, ele acontece do movimento individual. Então, se você não tiver na sua pegada individual de evolução, de busca, na hora que voltar, ou volta pior, porque nós vamos ter uma recessão, mas não é essa a questão. E como é que você vai voltar diante disso? Então, esse podcast, o Tênis Imita a Vida, o Tênis e a Vida, eu acho que ele vai ter muito pano para manga, vai ter alguns assuntos polêmicos, nós vamos entrar, mas vai ser bem, bem interessante trocar esse papo. E para isso, já agora vou apresentá-lo, né? Convidei ele, o Bruno Fernandes, um grande... Não sei nem como te apresentar, cara. Ele começou como cliente de tênis, aluno de tênis, virou um cliente de coaching, virou um amigo, virou um parceiro de negócios, virou um irmão para a vida aí. Muito legal, né? Eu acho que essa... E aí eu convidei ele para assim, cara, você tem que estar comigo, porque a gente treina toda quinta-feira e toda conversa pós-treino é uma viagem. É mesmo. A gente vai em lugares que, se fosse gravar essas conversas, até Deus duvida. Eu falei assim, cara, e aí, velho? Vamos fazer umas lives, vamos fazer o quê? Aí ele veio com a ideia de fazer um podcast, a gente vai deixar isso aí.
E a história, a trajetória do Bruno, ele vai falar aí, mas é muito legal que ele é um cara que passou por todos esses passos e ele tem um conteúdo gigante. Brunão, apresente-se aí, fale um pouco aí, o que você acha disso tudo? Pô, Antes de entrar no Dani, tema, né? pô, Dani, primeiro te agradecer, né, pelo convite. Me sinto muito honrado de te ajudar aí nessa mudança, né? A gente conversou um pouquinho antes dessa gravação e acho que você também está passando por esse momento do próximo nível, né? Acho que de entender que é muito bom o que a gente fez até aqui, mas que tem mais, né? E aí a gente precisa continuar olhando para isso que a gente está fazendo, que você já faz com muita excelência, mas assim, como eu posso impactar mais e essa sua vontade de impactar mais pessoas, eu me identifico muito com ela, assim. Bom, aqui vou falar sobre meu negócio no tênis. Eu sou um tenista amador, eu sou um cara apaixonado pelo tênis. Eu procurei o Dani há 5 anos atrás, a gente já vai fazer 5 anos juntos, né, Dani? 2015. Já deve estar bem por perto, porque acho que foi mais ou menos nesse período aqui, meio do ano e tal. Eu tenho aquele e-mail gravado ainda. A gente tem um e-mail, dá para saber exatamente quando é. E eu ainda tenho o privilégio de ser treinado pelo Dani, né? O Dani cada vez mais está menos na quadra por conta de toda a rotina dele. Hoje o treino passa a ser até uma diversão para ele e eu tenho esse privilégio de bater bola com o Dani e toda vez depois do bate-bola a gente ainda tem esse momento de troca muito grande, né? E eu acho que, assim, eu queria agradecer o Dani duplamente, porque eu também estou num momento de acionar coisas. Eu acho que eu sempre me defini como um curioso, né? E eu sou um curioso muito comprometido, eu vou fundo na minha curiosidade. Só que eu aciono pouco. E uma das coisas que há um tempo estou querendo acionar é essa história do podcast, de falar um pouco. E eu fico sempre assim, naquele negócio do perfeccionismo. Porra, mas eu não estudo, eu não sou coach. Eu nem sei se eu quero fazer isso. Na verdade, assim, não, eu acho que não quero, porque senão eu já teria feito. Mas cada vez mais eu sinto que eu gostaria de impactar pessoas, sabe? E eu tento isso na minha função na mobilidade urbana, mas eu adoro o desenvolvimento humano e essa é uma oportunidade incrível de estar treinando isso, colocando isso em prática. E eu estabeleci um propósito de acionar através do compartilhar. Então, assim, eu vou falar um monte de coisas, um monte de coisas que eu vivi, eu vou falar da minha experiência, muito menos da parte técnica ou da parte, vamos dizer assim, filosófica ou científica da mente, mas da parte do que eu vivi, da experiência, que eu acho que é a parte mais rica, que traz um monte de insights, talvez, para um monte de gente que está aqui. Então, esse sou eu. E aí eu participei muito dessa primeira questão. Tá bom, vamos começar falando sobre o quê, né, Dani? E eu falei para o Dani que eu achava que tinha que ser esse tema, porque eu não me lembro exatamente em que momento foi. Com certeza foi nos primeiros 2 anos, né? Mas eu não sei exatamente em que momento, se no primeiro ano, indo para o segundo, ou se já no final do segundo ano, mas eu lembro muito, assim, a imagem é muito clara do dia que a gente falou sobre essa questão do próximo nível e ela ficou marcada na minha mente, assim, porque foi muito forte, foi muito forte. Então eu tinha lá um grupo no prédio que a gente jogava e eu comecei jogando, na verdade, por causa disso, né? Eu morava num prédio, tinha quadra, eu joguei tênis, assim, mais novo, mas nunca de verdade. Mas tinha uma certa habilidade, assim, eu sempre me joguei de uma maneira confortável tênis. Não tinha dificuldade de segurar na raquete, bater na bola, tal, mas nunca tinha treinado, assim, para valer. Treinei num periodinho, assim, sei lá, em 2004, 2005, mas em menos de um ano. Esse tinha sido meu contato com o tênis. E aí, por conta da quadra, cheguei no Dani. Só que minha experiência primeira no tênis foi muito ruim, né? E eu falava isso pro Dani, desde cara eu provoquei o Dani nisso. Porque eu não gostava da aula.
Na verdade, eu não conseguia evoluir porque eu não gostava da aula. Toda vez eu chegava lá, era uma aula em grupo ainda, porque tênis sempre tem a questão do valor, né? Aluga quadra, tal, então você faz a aula em grupo. E aí era aquela aula. Então começa cada um batendo uma bola, depois uma direita, uma esquerda, corre para frente, faz uma bola de aproximação, voleio e tal, depois vai sacar. E aí depois tinha um joguinho entre a gente, aí às vezes tinha um cara que jogava mais ou menos, às vezes tinha um monte de cara ruim, não tinha jogo. E terminava a aula 45, às vezes 45, às vezes uma hora depois. Eu lembro que ainda fazia pouco, era pouco tempo para 4 pessoas na aula, então era tipo ridículo. E aí você não ia vendo avanço, né? E aí eu falava assim, puta, tá bom, eu posso até fazer tênis, mas não pode ser aquilo, porque aquilo lá eu vou parar. E aí o Dani, procurei algumas coisas na internet e achei um material do Dani na época. Não era nem perto do que o Dani faz hoje, foi bem mais difícil de achar. E a gente começou. E aí, nesse dia, especificamente, eu falei para ele, falei assim, cara, porra, eu já tenho jogo, mas por que eu não consigo jogar? Né? Já consigo treinar, pô, né? Mas puta, chega na hora do jogo, o cara levanta a bola e tal, não sei o que lá, eu me irrito, eu jogo a bola para fora. Aí eu, irritado, vou pro saque, meu saque, desde sempre, eu nunca quis treinar um segundo saque, eu sempre tive um saque que é um primeiro saque, mesmo meu segundo saque. E aí eu entrava muito... Deixa eu só fazer um adendo a essa aula aí, que eu lembro claramente dela também. Eu cheguei na quadra e o Bruno falou assim, cara, eu sei que eu tenho uma direita boa, o meu saque é bom, mas a minha esquerda e meu voleio é péssimo. Essa foi a aula inaugural, essa não foi a aula do próximo nível, mas é legal você falar dessa daí também. A aula inaugural que vale também para o próximo, para a gente pensar nesse próximo nível. E aí ele falou assim para mim, quando ele falou isso, eu fiquei na minha cabeça assim, cara, como ele já tem tanta certeza e convicção do que vai acontecer, né? Aí durante a aula foi muito engraçado, porque ele para provar, né? Ele errou todas as esquerdas, ele errou todos os voleios, acertou muito saque, acertou muita direita. Só que ele não tinha essa consciência. Ele não tinha essa consciência de que isso ia acontecer. Eu falei assim, cara, você percebeu que o que você falou aconteceu? O que você falou aconteceu, ou seja, não é que o seu nível de jogo é esse, é a sua representação na sua mente que fez você fazer o que você estava fazendo. Então, você já estava ali naquele momento, estava muito claro que o que você estava fazendo, você ia continuar fazendo, mas não ia te levar para lugar nenhum. Porque você tinha uma representação mental daquilo já muito forte. E aí aquilo era o que acontecia. Então, por isso que acho que a sinergia foi muito rápida ali por conta disso. E aí você tá contado, quando eu falei assim sobre isso, você falou assim, caramba, é verdade. Que foi o primeiro... É verdade, Dani. Esse já foi um próximo nível, né? Eu já comecei num outro nível. Você tem toda a razão. Eu nunca tinha parado para pensar que esse já foi um primeiro insight de um próximo nível, porque eu acho que depois dali eu já consegui jogar. Era uma coisa que eu não conseguia. Assim, tinha muita dificuldade de jogar. E aí, quando eu falo de dificuldade de jogar, não é que eu não conseguia jogar. Mas eu perdi de todo mundo. Então, tipo, puta, você vai pra quadra, mas, tipo, o que você vai fazer lá, você não sabe o que você foi fazer. E aí, depois dessa fase, então, é o que eu tô falando. Aí a gente chegou nesse segundo ponto, que aí foi quando eu falei pro Dani, falei, porra, Dani, cara, já tem tudo, ó, tá saindo as coisas, mas o negócio não vai. E aí o Dani falou assim, senta aí. Né? A gente ainda estava no meio do treino, eu acho que a gente nem tinha terminado o treino ainda. E aí a gente parou o treino esse dia. Parou o treino. E aí o Dani falou essa frase, assim, eu lembro que ele batia na rede, assim, ele falava assim, ó, tá vendo aqui a rede, ó, começa aqui no canto esquerdo. Ele falou assim, ó, o que te trouxe até aqui, que é o meio do caminho, é ótimo. Você tem que continuar fazendo, porque não tem jeito, é o que você está jogando. Mas lá, o que vai acontecer daqui para frente, você não pode estar olhando para isso, né? E ele falava assim, cara, você quer jogar esse jogo que os caras jogam? Aí eu falava, não é esse jogo que eu quero jogar. Então, por que você está olhando para ele? Você está querendo ganhar esse jogo. Começa a olhar o jogo lá da frente que você quer ganhar e as coisas vão automaticamente acontecer, as coisas vão começar a sair. Eu lembro que esse dia foi bastante importante para mim porque ele me ajudou a setar meu olhar, sabe? Assim como muitas coisas que o tênis me ajudou, porque foi meio que para tudo, assim, esse dia caiu uma ficha muito louca de, tipo, parar de olhar para a realidade, porque às vezes a gente olha para a realidade, né, e a gente acha que a gente não tem saída, né? Então, isso não é no tênis,
na vida. Você fala assim, pô, eu tô num trabalho que eu não gosto, que não faz muito sentido, e aí e você não consegue não fazer outra coisa a não ser continuar trabalhando naquele lugar. E não significa que, obviamente, eu tenho que pedir demissão amanhã desse lugar. Mas significa que eu posso abrir possibilidades, eu posso olhar para outras coisas, né? E eu acho que naquele momento algumas fichas caíram, no tênis caíram muitas, porque não que no dia seguinte eu tenha ganhado dos caras, mas me deu um outro objetivo, né? Porque aquele objetivo que eu queria que era ganhar daqueles caras não era o que eu queria para o meu tênis. Aquilo era o que você não queria mais. Aquilo era o que eu não queria mais. Exatamente isso. E é muito doido eu lembro também desse dia, e o quanto a gente faz isso no nosso dia a dia normal, né? A gente fica muito olhando porque eu não quero mais. Cara, eu não quero mais esse emprego, eu não quero mais essa vida, eu não quero mais esse casamento, eu não quero mais esse monte de coisa. Só que a gente esquece de olhar porque a gente quer. A gente esquece de fazer uma pergunta, tá, beleza, e se eu tirar tudo isso, você quer o quê? Imagina o seguinte, né? É uma pergunta que eu costumo fazer bastante. Se eu tiro todos esses problemas que você não quer mais, o que sobra? O que você quer do outro lado? O que você quer na outra ponta? E, cara, é impressionante a quantidade de pessoas que não sabem responder. Ou tem respostas vagas, tipo, eu vou conseguir, sei lá, ser mais feliz. Na ilusão de achar que é isso que está aprendendo ela. Porque o que você fez até aqui fez você chegar até aqui. Aí que é o ponto do assunto, né? Tudo que você fez na sua vida até hoje fez você chegar até aqui. Por isso que tem uma frase que acho que é o Edu que fala muito, o Edu Chiniachik, que é, cara, a gente tem a vida que a gente merece. Nem mais, nem menos. Tudo que você fez foi para chegar até aqui. Se você assim, não, eu merecia mais. Eu sou um cara que treino, que me empenho, que estudo, eu merecia estar ganhando mais. Não merecia. Tudo que você fez, a vida que você tem hoje, e não importa se ela está boa, se ela está ruim, como que ela esteja. Foi você que galgou esses passos para estar aqui. Mas eu quero mais. Então, beleza, agora nós temos que fazer coisas diferentes. Agora sim entra, cara. Você quer ganhar desses caras melhores ou você quer ganhar dos caras piores? Dos caras piores, mano, é você passar o último colocado da corrida. Você fica em penúltimo. E você fica olhando para isso. Mano, vamos olhar lá para frente. O que eu tenho que fazer para ganhar lá? Pode ser que eu nem ganhe desses caras aqui. Mas eu não é deles. O meu jogo não é esse. Para eu estar no próximo nível, agora eu tenho que olhar diferente. E aí eu acho que é legal dar o foco no tênis, porque a gente já vai, daí acho que a gente vai começar a sair um pouco do tênis, mas é legal dar o foco no tênis, é que obviamente, automaticamente, quando eu comecei a me preparar para ganhar de outros caras, esses caras passaram a me incomodar menos, sabe? Eu vejo, por exemplo, no tênis, a gente tem muito o baloeiro, né? O tipo do jogo do baloeiro que incomoda muita gente. Mas incomoda muita gente porque a grande maioria dos casos, a gente que não é baloeiro tenta ser baloeiro, velho. Eu demorei pra caramba pra entender isso. O Dani falava isso, falava assim, mas pra que você tá jogando o jogo dos caras? Se seu jogo tá firme, você conhece seu jogo, joga o seu jogo mais forte, mais firme, óbvio, com alguns controles, né? Porque a bola tem peso diferente, tem uma dificuldade ali de fazer seu jogo acontecer. Eu tenho um jogo mais agressivo. Eu tenho uma dificuldade de fazer meu jogo acontecer com o cara baloeiro. Mas eu posso bolar estratégias para isso melhorar. Do tipo, cara, não dá para eu receber um saque de um cara desse que não saca e tentar acabar com o jogo, entendeu? Óbvio, dentro de uma estratégia, né? E aí eu comecei a usar uma estratégia. Então, assim, beleza, eu vou jogar dentro da quadra, eu vou botar uma bola na esquerda, que ele vai ter dificuldade de andar na bola na esquerda, e vou matar um ponto na rede. Eu não vou ficar trocando bola com esse cara. Aí eu lembro Acabou. Acabou. Às vezes tinha o cara que consegue acertar com a esquerda um lob que te atrapalha. Aí você precisa achar uma saída para aquilo ali. Mas nesse nível de jogo do baloeiro, esse cara do lob é tipo 1 em 10, 2 em 10. Ele é a menor fração. Né? Aí só para te ajudar no raciocínio, não sei se você vai lembrar também disso. Teve um jogo que eu fui assistir seu. A gente começou a treinar e eu fui assistir o jogo do Bruno. Ele simplesmente, assim, cara, um monstro já no treino, jogando bem e tal, batendo dos dois lados. O backhand ainda falhando um pouquinho.
Mas firme, um saque firme. De repente eu vou assistir o jogo dele com um cara que era um senhor, um nível bem abaixo, assim. O cara tinha uma bolinha enrolada e o Bruno cortava a bola de esquerda, cortava de direita, não jogava. Eu olhando aqui e falei assim, cara, cadê o Bruno, né? Foi aí que veio essa conversa. Falei assim, cara, você quer ir para um nível? Não é esse jogo. Assim, a ilusão das pessoas, e aí a gente pode ampliar aqui, se eu continuar fazendo esse slicezinho, ele me traz segurança e já eu começo a ganhar desse cara. Essa é a ilusão, porque eu continuo fazendo a mesma coisa para ter resultado diferente. Não, Bruno, vai para cima, velho. Ah, mas aí eu vou perder, aí eu vou errar, aí se eu perder o emprego, aí se eu perder... Não, cara, faz o que tem que fazer. Isso no longo prazo, cara, traz resultados gigantes, como tá trazendo. Como tá trazendo. Se você tivesse enrolando até hoje, você estaria lá até hoje. Talvez ganhando um jogo desses caras. E aí, com certeza, isso é para tudo, né, Dani? Aí a gente começa a entrar num assunto que não é tênis e que eu, particularmente, sempre falei pro Dani, e acho que talvez eu tenha muito incentivado o Dani nesse caminho, porque eu via isso claramente, assim. Cada vez que acontecia uma mudança no tênis, eu vi uma mudança do Bruno também, no geral, assim. Então, assim, hoje em dia, acho que a minha dessa última fase dos treinos, eu tenho uma palavra assim que eu repeti algumas vezes para o Dani, né? Que era assim, confiança. Né? Ainda faltava algum detalhe de tipo assim, cara, eu já sei que eu tenho tudo, mas ainda alguns jogos ainda tipo eu começo a cortar, eu começo a fazer coisas que não tipo, eu já tenho ido com mais estratégia por jogos e tal, e aí quando eu vejo no meio do caminho não tá indo, e eu falo assim, puta, confiança. E aí agora, hoje em dia, tô parado, todo mundo parado, sem jogar, mas é muito louco você ver que você começou um negócio lá atrás, eu comecei só com a palavra lá, e o Dani sempre me provocava, depois o Dani pode lembrar algumas provocações sobre esse tema de confiança, mas eu ficava com isso na cabeça, né? E aí, de tanto escutar, de tanto falar e tal, eu fui começando a entender a ilógica da coisa, né, Dani? E assim, e eu acho que isso está ligado ao tênis. O lúdico do tênis me faz perceber coisas na minha vida, né? Então, aí, quando estou falando finalizando o tema de confiança, eu vejo hoje, assim, né, nesse período meio de crise, eu ainda tenho tô numa função pública hoje em dia e tenho nesse momento vamos dizer assim, uma certa estabilidade, mas o pós tudo isso que está acontecendo a gente não sabe o que vai ser. Mas assim, essa questão da confiança está cada vez mais clara na vida, sabe? Porque você vai buscando, você vai começando a entender que o que é confiança? É só uma coisa lá da mente, né? Uma coisa que o importante é você não dar tanta ênfase à confiança e simplesmente fazer o que você tem que fazer. Eu acho que confiança é fazer o que você tem que fazer. Né? E se você está fazendo, a coisa vai surgir em algum momento. O Dani sempre fala assim, Bruno, para você mudar o negócio, você vai ter que perder, não tem jeito. Tem que ter provavelmente vai ter uma perda, pode ser que não tenha, mas assim, né? Você não tem que estar ligado ao resultado, tem que estar ligado ao processo. Você está fazendo o que você se comprometeu a fazer? Ou você não está fazendo o que você se comprometeu a fazer? Acho que esse é o ponto. A partir do momento que eu comecei a entender isso no tênis, isso começou a reverberar na vida, né? Eu falo assim, cara, o que eu quero fazer? Né? E aí a gente volta na questão de sair do que eu não quero para olhar mais para o que eu quero. Só que, cara, o grande lance, e aí é o que as pessoas têm que entender, é o lidar com o desconforto. É o desconforto que faz você crescer. É o desconforto que faz você buscar, assim... É que as pessoas, de novo, né? Quando se fala de confiança, puta, seria tão bom eu ter confiança, porque aí eu faria o negócio. É só a desculpa que a pessoa está encontrando para não fazer. Porque se eu tivesse, cara, você ia ver o que eu ia fazer. Se eu tivesse 1 metro a mais, se eu pesasse 10 quilos a menos, se eu tivesse começado antes, e aí começa a criar casos. E aí a confiança é a mesma coisa. Cara, o que é para ser feito? Faça. Uma das situações muitos treinos, e aí o Bruno vem cheio de
a gente vai trocando ideias durante a semana, tal, joguei demais, hoje você vai ver, hoje você não ganha um ponto de mim, não sei o quê, não sei o quê. E eu fico ouvindo, beleza, vamos lá. Qual que é a função? A minha função é fazer o Bruno evoluir, ou fazer o cliente que está comigo evoluir. Só que eu sei que na minha cabeça a evolução passa pelo desconforto. Então, eu sempre vou buscar do Bruno algo novo, algo que faça, cara, o que você fez foi bonito, legal, você ganhou o jogo no final de semana, bacana. Isso te trouxe até aqui, você quer ir pro próximo? Então, beleza. Aí eu crio na minha cabeça algo de novo, um desafio novo, que tira ele do centro. E já aconteceu isso que umas 10, 15, 20 vezes diferente. A última aula foi isso, né? A última foi O isso. último treino. Ele tá ganhando de todo mundo, passando o carro. Assim, cara, você não vai ver a cor da bola. Beleza. E aí eu crio, invento, mudo a minha estratégia, mudo o meu jeito de jogar. Como eu tenho a caneta na mão, né? Eu posso criar o exercício que eu quiser. Eu crio um jeito, uma maneira, uma regra que tire ele desse conforto. Porque se ele continuar fazendo o que ele veio fazendo a semana toda, aquilo vai ser muito bom para ele continuar ali. Para continuar ali. E aí, se a gente expandir isso, vamos imaginar numa empresa. O cara vai fazendo toda vez a mesma coisa, toda vez a mesma coisa, toda vez a mesma coisa. E aí ele não é desafiado, ele não é tirado do conforto. E aí a empresa quer crescer. E reclama que as pessoas não fazem por ela. E, cara, eu tô falando isso de experiência própria, porque eu tive a minha empresa, você sabe disso. Na minha empresa, eu achava que se eu pagasse bem as pessoas, elas iam produzir, elas iam fazer. Só que aí o tênis me traz isso também, né? O que é o legal? Cara, vamos tirar você dessa zona de conforto aí, que aí você vai produzir. Aí eu vou tirar o seu melhor. Aí eu vou fazer você chegar no seu próximo nível. Porque tudo que a gente estava fazendo foi bom até aqui. Agora não é mais. Então o que você fez de ganhar vários jogos era bom até ali. Você quer mais? E a minha função é te levar além? É te produzir o desafio. E aí entra um pouco que eu falo que ser professor é uma arte, né? Então você precisa ser mais valorizado, se valorizar mais sentido. É saber o ponto exato disso, né? Qual é o ponto que é desafio demais também, que é toda aula muda? Ou precisa de um período? Então a gente passou vários períodos que vamos evoluir, vamos buscar. Eu lembro na parte de estratégia, de uma bola, lembra? Mano, a gente ficou um tempão nisso. Velho, vai. Busca, saque a primeira bola, saque a primeira bola. Ficamos um tempo. A hora que ficou muito bom nisso, cara, agora já não é mais isso, não. Agora o jogo já mudou, porque agora eu preciso de coisas novas. E se a gente pensar no mundo atual, qual que é a grande característica que eu acredito que vai, acho que o Murilo Gun fala muito disso, né? Acho que a palavra é adaptação. É adaptação, cara, porque muda muito. Quem imaginar que ia ter o que está acontecendo? E como é que vai ser quando acabar? Quando que acaba? E é engraçado, e aí você falou uma coisa que eu estava pensando aqui agora, porque a adaptação ela tem talvez muitos viés, mas assim 2 muito claros, né? Ela sem dúvida nenhuma é uma das coisas mais interessantes do ser humano, né? Porque a gente é realmente super adaptável, mas o problema é que a gente acaba ficando adaptável às coisas que geram conforto, né? Falando a frase de peso disso, o ser humano é tão adaptável que até a merda ele se adapta, né? Assim, a condição de merda, às vezes, é uma condição adaptável e você fica nela. E eu acho que é isso. A gente tem toda a oportunidade de fazer a mudança porque a gente é muito adaptável. Mas a gente também, por conta de ser muito adaptável, fica muito no conforto daquela situação que a gente está, porque a gente já está adaptado a ela. A gente prefere ela do que nada. O Dani tem um negócio com a parte, vamos dizer assim, da religião, né? Mas eu sou um cara que uso um pouco da religião também, Dani. Vou fazer só esse parênteses aqui, porque a gente eu passei por isso agora recentemente, a gente passou pela questão da libertação do povo, né, do Egito, né, que ficou preso lá, e aí a questão da abertura do Mar Vermelho, né, e a libertação do povo fala muito disso, porque ela fala assim, que
os caras ficaram 200 anos na escravidão. Aí teve um milagre, conseguiram sair, fugiram. Aí, tudo bem, o exército vem atrás. E aí apareceu o Mar Vermelho. Apareceu o Mar Vermelho, então os caras ficaram 200 anos, andaram 7 dias, apareceu o Mar Vermelho. Primeiro questionamento do cara. Pô, por que você tirou a gente de lá? Era melhor estar lá escravo do que aqui e morrer. Assim, 200 anos, 7 dias, já era. Entendeu? E aí o povo já duvidou, então, da parada. Então, como a gente, como ser humano, duvida muito das coisas, né? E como voltando aí na questão da confiança, como esse aspecto da confiança é ilógico. E ele parte da sua mente. Aquele negócio de você acreditar naquilo que você é capaz de fazer também. Porque às vezes você tem todas as evidências que você é capaz. Mas, de alguma forma, aí você pode falar muito melhor das sabotagens. Aí você auto se sabota em algum aspecto. Assim, ao longo dos programas a gente vai entrar mais nesses assuntos técnicos, mas existe muito ganho direto aí, esses ganhos prendem a gente. Mas imagina, eu tenho uma metáfora que é muito legal, que é do elefante com a cadeira, né? Se você colocar um elefante pequenininho numa cadeira, ele vai ficar preso ali. E aí, imagina o seguinte, né? Que aquela cadeira foi colocada ali para proteger ele de alguma coisa, porque se ele não tivesse amarrado ali, alguma coisa ruim com ele aconteceria. Só que ele quer tentar sair da cadeira e não consegue. A mente do elefante vai aprender que não dá para sair daquela cadeira. E vai aprender que aquela é a vida dele. Esse elefante cresce e começa a pesar toneladas. Ele poderia sair daquela cadeira a hora que ele quisesse, e aquela coisa que era um perigo para ele, com aquele tamanho, não é mais. Só que a mente dele não sabe disso. A mente dele está presa naquela cadeira e naquele ganho. Aquele traz um benefício para ele. Cara, é horrível ficar preso naquela cadeira, mas isso aqui me protege. Racionalmente, a pessoa de fora olha e fala assim, protege do quê, mano? Pisa nessa cadeira e sai daí, vai viver sua vida. Para as pessoas de fora. Para quem está vivendo aquilo, cara, eu tenho uma gratidão para aquela cadeira. Ela me protegeu. Ou ela me trouxe um benefício e eu quero esse benefício para mim ainda. Então a gente pode usar essa cadeira para várias coisas, cara. Então é a pessoa que me ajudou. Imagina, essa pessoa me ajudou a vida toda. Como é que eu vou deixar essa cadeira? E é uma prisão, cara. Eu fico preso nisso. Agora eu não posso mais ver minha vida porque eu tô preso em algo que aconteceu. E aí a gente vai cair em vários assuntos, né? Porque essa cadeira pode ser meu pai, pode ser minha mãe, pode ser Deus. Porque assim, quando você fala de religião, não é que eu sou contra a religião. Não que eu não acredito em Deus, eu acredito. Mas eu acredito num Deus, cara, numa ideia religiosa, que foi a criação. Agora, mano, vai lá e faz. Exato. E Agora eu acho que aí a gente entra... Pra ter perdão, eu vou deixar de fazer porque eles vão me ferrar? Não. E eu acho que aí a gente entra no aspecto, talvez seja o aspecto do próximo nível mesmo, acho que talvez o aspecto 1 do próximo nível, que é a decisão de entrar no próximo nível, né? Sim. Eu acho que tem que ter, porque assim, tudo isso que a gente falou é a dificuldade, né? Vamos dizer assim, é o que, vamos dizer assim, a gente estava falando da questão da adaptabilidade, né? Vamos dizer assim, da tolerância. Aquilo é uma coisa que a gente tem como desafio, né? Mas a decisão de passar para o próximo nível, ela passa a ser muito importante, né? Eu acho que assim, tem a parte do entendimento, mas tem a decisão em si. Porque eu lembro perfeitamente também, depois desse dia, do caminhar até você ver isso, sabe? E o meu caminhar foi de mais 2 anos. Então, assim, durante os outros 2 anos, pelo menos, eu tive muita dificuldade com o baloeiro. Continuei tendo muita dificuldade com o baloeiro. Jogo que eu saía... Assim, eu tenho uma coisa, cara. Eu não tenho... Hoje em dia, né? Assim, não é que eu não tenho problema com a derrota, mas assim, eu tenho que sair de quadra sabendo que eu fiz o meu jogo. Acho que o Dani me treinou muito nisso. Tipo, sair quente da quadra. De, tipo, falar assim, beleza, hoje eu fiz um puta jogo e perdi, faz parte. Precisa ter um vitorioso na parada. E são 50% de chance para cada lado. Então, é muito, muito relativo a questão da vitória. E aí eu comecei a me treinar por, tipo assim, mas eu fiz o que eu queria fazer, joguei como eu penso que eu tenho que jogar, e isso hoje é uma coisa importante para mim no jogo. E recentemente, acho que eu lembro de um jogo só, que eu saí muito, muito irritado, que era uma constância. E esse era um problema para mim no tênis também, né, Dani? Acho que voltando um pouquinho no tênis. É que a derrota me
me judiava muito, assim. Então, às vezes a gente não conseguia treinar. Eu falava, não, eu tenho que trabalhar hoje. Inventava uma desculpa. Aí a gente ficava com umas aulas, às vezes ficava um mês. Teve um período até depois que a gente ficou um tempo, foi ruim de voltar, né? E eu acho que a questão da decisão, ela nem sempre é no ponto do entendimento, né? Porque depois desse dia que teve essa explicação e o entendimento, até a decisão de realmente fazer aquilo demorou. Eu acho que teve um outro jogo também que você assistiu depois desse meio do caminho que a gente falou a mesma coisa lá na frente. Porque por muito tempo, apesar de já ter um outro jogo, eu fiquei cortando. E principalmente na minha direita, que desde lá do primeiro treino, que eu falei que ela era boa, ela sempre foi bem ok, né? Hoje ela está melhor ainda, mas ela já era boa. E mesmo na direita, em muitos jogos, eu preferia empurrar, cortar, segurar, né? Então assim, a decisão, eu não lembro muito a decisão, ela acabou fluindo, né? Que eu acho que é mais legal ainda. Mas ela demorou. Sabe o que eu acho que é a decisão? A decisão, cara, ela não é um ato, é um processo. Pode ser. Decisão é um processo. Pode ser. E o processo do último ano foi muito intenso, né? Isso. Eu decidi que essa porra vai mudar. Decidi que não vai mais ser assim, que eu não vou mais cortar essa bola, não. Beleza, aí você deu 2, 3 passos. Vamos entender o seguinte. Vamos imaginar a cadeira de novo. Certo? A cadeira, ela te traz um benefício, te traz um ganho. Certo? A cadeira te trouxe um ganho. Certo. Aí você, assim, quer saber? Quero mais saber dessa cadeira, não. E dá uma bica na cadeira e fala assim, agora eu não vou mais cortar bola nenhuma. E vou em direção ao meu objetivo. E aí você tomou a decisão e foi, deu 2 passos. No que você deu 2 passos... Você quebrou a cara. No dia seguinte, mano, você, caramba, velho, perdi esse jogo. E aí você olha pra trás, a cadeira tá pertinho de você ainda. Não, às vezes no tênis é no próprio jogo, é muito louco. É no próprio jogo. Você começa 3 games fazendo um negócio e daqui a pouco no 5º game você tá fazendo outra coisa. Você fala assim, cara, por que eu tô fazendo isso? Aí você decidiu não cortar mais. Aí você perde 1, 2, 3 games. Aí você volta pro seu conforto, volta pra cadeira. E dá resultado, normalmente. Aí essa cortada te dá resultado, aí ferrou. Aí fodeu. Aí você ganha 2, 3 pontos, puta, tá gostoso, olha essa cadeira. Aí você sentou na cadeira de novo, tá preso na cadeira e não percebeu. Mas você já tomou a decisão de sair. O que é importante? Por isso que a decisão é um processo. É doido, né? A decisão de ficar, ela não é um processo. Ela é rápida. Não quero essa merda, não quero saber. Vou continuar cortando, tá tudo bem. Continua a vida como tá. Porque o processo já aconteceu, na verdade, né? Você já tá ali. Mas agora eu não quero mais. Agora daqui pra frente tem que ser diferente. Então eu não posso mais fazer a mesma coisa. Então, beleza. Você vai tentar um pouquinho, vai dar errado, você vai querer voltar. Por isso que aí, vamos, para puxar a sardinha, é importante ter uma pessoa. É importante ter um mentor, ter um coach, ter um treinador, ter um professor, ter alguém que fala assim, cara, segue, velho. Porque, às vezes, para quem tá vivendo, e falo por experiência própria também, porque eu passo por isso também, não é que eu sou de outro planeta, não. Eu preciso que alguém me fale assim, cara, de novo, você tá fazendo de novo a mesma merda. Opa, é verdade. Então a decisão ela continua sendo um processo. E aí chega uma hora que você não faz mais. Que hora que é essa? Qual foi o momento que virou a chave? Você não sabe. Eu não tinha parado para pensar sobre isso, mas a decisão foi lá atrás, quando você falou assim, não, beleza, isso aí faz sentido e eu vou fazer. Só que aí você não faz, aí você volta. E, cara, qual foi o momento que não aconteceu mais? É um processo inconsciente. Você tomou a decisão e foi refazendo. Uma hora acontece. Só que a pessoa precisa pagar o preço. O que acontece é, quando chega a primeira dificuldade, a pessoa aí é o primeiro preço que a vida vai pagar, vai te cobrar. Ó, tá aqui, e aí? Você quer voltar para a cadeira ou você vai enfrentar? Você vai pagar o preço? Nesse momento, a grande maioria fala assim, cara, a cadeira é muito mais gostosa. Eu vivi com a cadeira a vida toda, tô aqui vivo, por que eu vou me enfiar nesse mundo aí? Eu quero ganhar do baloeiro, cara. Porque assim, aí quando eu ganhar dele, cara, aí sim. Mano, na hora que você ganhar do baloeiro, eu falo assim, nossa, que merda, né? Ganhei de um cara ruim. Ganhei de um cara ruim.
Não vai trazer o benefício que você está buscando. Mas você está pertinho da cadeira. Você está pertinho do seu ganho. E aí você não caminhou. Então, a decisão é um processo. Eu acho que isso é muito legal. E, assim, e aí o que deve estar na cabeça da grande maioria é, não, legal, bonito. Mas como faz isso, né? Que talvez seja a pergunta que eu mais escute. Como é que faz isso? E aí, cara, de novo, acho que você tocou no ponto. O primeiro passo não tem uma resposta pronta. O primeiro passo é a decisão. Toma a decisão e vai. Toma a decisão e se joga. Vai chegar um momento que vai acontecer. Eu costumo brincar, cara, que eu tinha uma timidez absurda. E sou tímido até hoje. Quem me conhece próximo sabe disso. Pô, mas como é que você grava vídeos? Como é que você aparece? Como é que você dá palestra? Você faz treinamentos? E não parece timidez. Qual foi o momento que isso sumiu? Tenho a menor ideia. Decidiu. A única coisa é eu decidi que eu me tornava aquilo que eu acreditava, que essa é a minha frase que eu levo para mim. Eu tomei isso para mim. Então, beleza. Qual foi o momento? Não sei, cara. Eu sei que hoje, se tiver que fazer alguma coisa em prol disso, eu vou fazer. Então, o que eu fiz até hoje me trouxe até aqui. Agora, cara, vamos fazer um podcast? Vou chamar o Bruno, um cara que tem coisa para falar. É o meu próximo nível. Estou em busca do meu próximo nível. Tudo que eu fiz foi legal e me trouxe até aqui. Agora eu quero ter um próximo nível. Nesse próximo nível, talvez, juntar mais pessoas. Então, esse é o passo. E eu acredito nisso e faço. Que momento que isso aqui vai dar certo? Que esse podcast vai dar certo? Cara, não tenho esse controle. O meu controle é interno, é o que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer isso nesse momento. Nesse momento que o mundo está passando, eu tenho que fazer isso. Isso vai gerar resultado? Não está no meu controle. O mundo, eu não sei que mundo nós vamos ter. Eu tenho o controle do meu, cara. E eu quero falar disso para as pessoas. Eu quero que as pessoas entendam que tem muito mais no tênis, né, cara? Muito mais. Tem uma riqueza no tênis. Que se as pessoas perceberem, os caras que jogam tênis, cara, iam ter, mano, resultados gigantes para a vida. Porque na hora que você se transforma, é natural que a quadra melhore. É natural, cara. É uma pessoa só, é uma pessoa única. Uma pessoa única é até redundante, né? É uma pessoa, velho. É única aquilo ali, velho. Vai lá, velho. É verdade, Dani. É verdade. E é impressionante. Para mim é impressionante, sempre foi. Eu sempre falei isso para você. Porque como eu ainda acho que eu acho que já melhorei muito nisso, mas eu ainda acho que, e talvez para ir para a grande maioria, isso seja uma realidade mesmo, assim. Obviamente você joga com caras melhores. Todo mundo tem um cara que é a sua pedra no sapato. Mas a grande maioria dos jogos que eu perdia, e hoje eu ainda perco, mas acho que já consigo controlar mais, eu perdia para mim. Quando começou a cair essa ficha aqui, assim, primeiro é comigo, cara. Eu tenho, o Dani conhece bem, eu tenho um outro Bruno que joga comigo, que é um saco. E, cara, foi uma dureza tirar ele do jogo. Então, assim, eu errava, vinha o Bruno. Porra, Bruno, caralho, Bruno. Pô. E aí o Dani falava assim, quem é esse chato? Quem é esse chato que joga com você? Tem que acabar com esse cara, velho. Esse cara é muito chato. Porque quando você faz o ponto, ele não fala, puta que pariu, Bruno, e tal. Mas quando você erra, ele vem lá e fala, pô, que merda. Né? Então, assim, e ele me ajudou muito a entender esse processo. E isso tá em tudo, assim, né? Tá aqui, ó, por exemplo, eu tô gravando o podcast, tô fazendo aqui, e tá vindo um monte de coisa assim, puta, mas será que você tá falando que faz sentido? Será que você vai ajudar o Dani? Será que é bom? E eu nunca fiz esse tipo de coisa e assim, demorei. O Dani a gente já falou sobre isso algumas vezes. Às vezes ele me pedia para fazer um vídeo, eu falava, puta que pariu, vou fazer. Eu ia lá, fazia, mas eu nem assistia a porra do vídeo, porque eu falava assim, não, deve ter ficado uma merda. E é um problema que eu tenho. Eu sou aquele cara comprometido e eu nunca acho que eu sei o suficiente. Então, vou falar o quê? Se eu não sou coach, se eu não sou isso, se eu não sou aquilo. Aí o Dani falou assim, Bruno, eu quero trocar uma ideia, quero que você fale do tênis, quero que você fale da sua vida, do seu processo. E isso está muito conectado com o que eu quero fazer. E aí eu falei assim, cara, quer saber? Eu vou só fazer. E estou aqui cheio de dúvida. Estou fazendo e estou cheio de dúvida. Mas uma coisa é importante.
Eu também, assim, mas você é coach, isso. Eu também não, cara. Eu sou uma pessoa normal que tem uma puta vivência e muito estudo, como você tem, e tem coisas a agregar no meio do tênis e no meio e desenvolvimento de pessoas. Eu acho que essa é a pegada. E se tudo der muito certo, cara, assim, eu acho que esse conteúdo ficou muito legal. Nós vamos depois ter os feedbacks das pessoas. Ficou muito legal, tem bastante coisa. Mas não tenho dúvida que é o pior podcast que a gente vai fazer. Não tenho a menor dúvida. E se não for, é porque nós somos muito incompetentes. Tem que ser. Esse tem que ser o pior. Óbvio. Esse tem que ser o pior. O som talvez não fique o melhor, a imagem talvez não fique a melhor, porque também vai para o YouTube. Talvez não seja o melhor jeito de gravar. Não vai ser. Se ele for o nosso melhor, é porque a gente foi muito incompetente. Exato. Porque a gente não conseguiu melhorar nada. Porque, de novo, assim, não adianta a gente... É uma coisa que eu bato muito forte hoje no mundo do coaching. Não adianta você falar e não viver. Verdade. Você falar e não viver. Então, assim, tudo que eu falo, eu tenho que colocar na prática. Então, esse podcast é uma prova disso. Ele vai ficar o perfeito? Não, mas tem que ser feito. Primeiro, tem uma frase que eu gosto, que acho que é do... Não sei de quem é agora. Mas constância vem antes da excelência. Alguma coisa assim. Constante. Primeiro, faz. Depois vai ficar bom. Vou cortar a sua bola. Não, começa a bater todas, fica constante nisso, depois vem a excelência. A constância vem antes da excelência. Então vamos fazer, vamos colocar no ar. Cara, tem gente que precisa ouvir isso, que vai gostar de ouvir isso, que é um canal que as pessoas podem se beneficiar disso. Vamos fazer, velho. A gente falou essa semana, você falou sobre constância e eu tô vivendo na prática, né? A gente falou essa semana sobre um livro que eu nem li, mas eu escutei um podcast que foi tão incrível, mudou tantas coisas, que são os hábitos atômicos, né? O Dani aprofundou talvez até um pouco mais do que eu, mas é exatamente o que você falou, né? Te falei do exemplo da academia, né? A pessoa, tipo, não tem a menor vivência com aquilo e se matricula na academia porque precisa fazer uma atividade física, precisa emagrecer ou qualquer coisa do tipo, e aí nunca vai. E já se coloca no desafio de não só ir para academia, mas tem que treinar, tem que estar lá 1 hora. E às vezes a pessoa não está acostumada com isso, não consegue, né? E aí o livro estava falando assim, cara, se você nunca teve aquele hábito, você tem que fazer o menor esforço no início. Você tem que gerar o hábito primeiro. Não é a academia que vai gerar o hábito, não é pagar aquela boleto que vai fazer gerar o hábito, né? Faz 5 flexões de braço ou sobe de escada todo dia primeiro. Chega na sua casa e sobe de escada e coloca isso como um exercício. Você fez o seu exercício. Você fazia 0, subia de elevador. Você não fazia nada e subia de elevador. Você parou de subir de elevador e está subindo de escada. Só que começa a dar o estímulo certo. Não vai subir pela escada e também não vai encarar aquilo como uma atividade física. Se você não encarar como uma atividade física, você também não está treinando sua mente para estabelecer aquele novo hábito, né? Sim. Eu acho que tem muito a ver com isso. Tipo, você precisa ter esse novo hábito. E aí a mudança, assim, e aí que é legal, que a mudança, é o que eu te falou da decisão, né? Ela não precisa ser gigante, ela não precisa ser, nossa, agora eu mudei de vida e vou largar o emprego e vou virar hippie. Não, velho. Muda um pouquinho dentro do que você já tem. De repente, esse pouquinho, cara, vai somando com o que você já tem, aí 1% melhor, um pouquinho melhor. Isso numa curva é exponencial. Falando do tênis aí, desse nosso exemplo mesmo, né? Sim. Tipo, se você já treina aquela bola e você já tem a bola e você não faz a bola no jogo, cara, assim, a mudança ela é minúscula, é só você fazer a bola. Só que o grande problema é que a gente está se importando com o resultado que aquilo vai gerar, né? Então a gente não faz porque a gente imagina que a gente vai errar. E a gente acha que cortar resolve o problema. E aí eu acho que, até para a gente ir dando um final nisso tudo, tem um negócio que você falou uma vez que, tipo assim, umas coisas minúsculas que você fala assim, cara, como que pode, né? Como que pode fazer tanta diferença? Aí ele falou assim, então tá bom, então hoje conta quantas bolas você vai acertar cortando e quantas bolas você vai acertar o resultado das bolas, né? Então, tá bom, vamos botar estatística nisso. E aí, obviamente, ele também deu uma complicada no jogo. E aí eu lembro que eu cortei as bolas e também não ganhei os pontos. Ele falou, tá vendo? Adiantou o quê? Tá bom, você não fez o que você tinha que fazer. Você cortou a bola. Legal, a bola foi dentro da quadra. Você ganhou o ponto?
não ganhou o ponto. E aí, o que adiantou? Então, por que você não bate na bola? Bate na próxima, vamos ver. Aí cortava de novo, perdi o ponto de novo. E aí você vai vendo que, assim, é só uma ilusão. Tá bom, beleza, você colocou a bola do outro lado lá. Mas que efeito que ela teve? Nenhum. Então não era melhor você tentar fazer o que você tinha que fazer para ver se vai gerar um outro efeito? Porque você não está gerando efeito. O grande ponto é que às vezes faz o efeito, né? E aí ele te traz de novo para o conforto, que a gente já falou lá do jogo. Mas assim, não é a realidade, não é o que vai acontecer. Então, assim, a gente fica vivendo uma ilusão, né? Hoje até foi engraçado que de manhã meu pai me lembrou disso, do livro do Sapiens, lá, que fala assim que a grande diferença do humano é que a gente já tem o poder de imaginar, então a gente imagina as coisas. Né? Então, o que é uma empresa? Uma imaginação que você teve lá, que você criou um negócio e tal, virou uma empresa. Mas o que é aquilo? A maioria das vezes não é nada, não tem nada, né? Dá o exemplo da Peugeot lá no livro dele, na época. Então é isso, a gente imagina que aquilo vai ter um resultado, acredita tanto naquilo que a gente não faz. Sim. Não faz o que tem que fazer. Não faz o que tem que fazer. Eu acho que é essa a dica, então, né? Exatamente. Tome a decisão, entenda que a decisão é um processo e saiba que o que trouxe você até aqui não vai ser o que vai te levar para o próximo nível. Acredite. Caraca, terminamos bem, hein? Melhor do que encomenda. Esse final foi melhor que encomenda. E aí nós vamos ver os comentários. Vamos ver os comentários, vamos ver a repercussão. Nós vamos decidir ainda. Então, esse aqui é um projeto, esse aqui é o piloto, né? Exato. O piloto. Nós vamos decidir a constância, como é que vai ser, se uma vez, 2 vezes, 3 vezes. O que nós vamos fazer, nós vamos decidir. Vai muito depender do resultado disso aqui e das perguntas, de tudo do que vier. O que é importante, né? Cara, se gostou, compartilha, fala, coloca nos grupos do WhatsApp, tanta merda acontecendo. Vamos compartilhar coisa boa, gente. Vamos compartilhar conteúdo legal, vamos compartilhar coisas boas aí pra vida. Beleza? Pra mim foi um prazer. Bom, Dani. Um prazer. Obrigado. Bruno, obrigado. E o Bruno não é um convidado, hein? O Bruno, ele faz parte, ele é integrante de tudo isso aqui. É que hoje foi mais... A gente falou bastante da experiência dele, que eu acho que contribuiu absurdamente, mas ele não é um convidado, ele vai estar aqui presente. A gente vai ter convidados, aqui a gente vai bagunçar a cabeça de todo mundo aí. Beleza? Valeu, maravilha, pessoal. Dani. Valeu. Obrigado você, cara. Um abraço, espero que aproveitem. A gente espera pelos feedbacks e aí a gente vai colocando os próximos conteúdos. Valeu, um abraço. Valeu.